Cá estou para mais um Turismo em Destaque, desta feita para lançar um olhar ao programa Acelerar a Economia anunciado pelo Governo e também para avaliar como é que o turismo é nele tratado. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. Naturalmente que a apresentação na semana passada por parte do Governo do programa Acelerar a Economia acabou por dominar as atenções e, obviamente, colocar muitas questões e interrogações por parte de toda a comunidade turística. É daí que não é de estranhar que me tenham sido enviadas muitas perguntas, muitas mensagens para abordar este tema, todas elas remetidas para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programaturismoemdestaque@gmail.com, as quais naturalmente agradeço. Aliás, permito-me mais uma vez sublinhar que foi este justamente o propósito com que este endereço foi criado, para que possa colocar as suas perguntas ou sugerir os temas que aqui gostaria de ver abordados. Já sabe, por isso, que pode e deve usar e abusar do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com, porque a sua participação é sempre fundamental. Relativamente a este programa Acelerar a Economia, ou melhor, tal como a pergunta diz, se vai ou não o Governo conseguir com este programa acelerar a economia, trata-se de facto de uma excelente pergunta. E, desde logo, eu gostaria de começar por saudar esta iniciativa do Governo, porque é muito importante que dela transpareça uma grande preocupação, uma grande prioridade para a criação de riqueza. Embora todos saibamos que este é um programa, sobretudo, direcionado às empresas, que tem muitas medidas, ou todas as medidas são a nível empresarial e, portanto, também sabemos que a economia, no seu todo, é muito mais do que as empresas. No entanto, também é bom dizer-se que estas medidas são, aliás, como o próprio Governo define logo no início do documento, é o que diz que é de enquadramento e por isso estamos muito mais perante um conjunto de intenções, um conjunto de propósitos. Se quisermos, este programa é mais um plano de trabalho, ou seja, um conjunto de intenções para se irem desenrolando ao longo do tempo. E por isso, de alguma forma, face àquilo que era a expectativa criada, ele fica um pouco aquém do anunciado. E isto talvez porque tenha havido uma certa pressa em o apresentar e, como se sabe, por vezes a pressa não é boa conselheira. Aliás, mas este não é um pecado que só foi cometido por este Governo. Todos os últimos governos têm cometido o mesmo pecado e já não se compreende muito bem esta espécie de febre em andar a querer anunciar, porque ela, como se sabe, acaba sempre por ser inimiga de fazer bem. Aliás, e isso também acaba por fazer com que vários governos, quando apresentam as suas ideias, os seus programas, acabem por repescar ideias de terceiros, ideias de outros governos que acabaram por não passar de anúncios, ou seja, coisas que acabam também por nunca avançar. Para além de tudo isto, também é bom, desde já, começar por referir que, no plano político, a maior parte destas medidas vai ter que passar pelo crivo da Assembleia da República. E, como nós já vimos relativamente a outros pacotes apresentados nesta legislatura e por este Governo, isso quer dizer que algumas das medidas podem acabar por ser muito alteradas, outras inclusivamente podem chegar a não avançar por não ser obtido entendimento político no Parlamento e outras ainda, também frutas das negociações que se possam desenrolar, podem acabar por ser muito atrasadas. No entanto, eu tenho para mim que, apesar de todas estas medidas e de todos estes pontos que já aqui referi, a principal questão de fundo é não se referir à diversificação da nossa economia. Ou, se quisermos, não se alterar o nosso modelo de desenvolvimento económico. Mantém-se aquele que já está, o que não é bom, porque o mundo mudou e nós também temos que evoluir e acompanhar todas essas mudanças. Aliás, o Governo, logo no início do documento, identifica os 20 principais desafios com que a economia portuguesa está confrontada e, infelizmente, se neles repararmos, não consta a palavra diversificação, ou seja, aquilo que poderia levar à construção de um novo modelo de desenvolvimento económico. No entanto, também vale a pena aqui registar um ponto para saudar a importância que este programa Acelerar a Economia dedica ao mar, algo que, quanto a mim, faz todo o sentido em Portugal, mais a mais por sermos um país com uma zona económica exclusiva com a dimensão como aquela que temos. Entrando agora, embora em aspectos ainda sempre muito genéricos, mas um pouco mais em detalhe com este programa Acelerar a Economia, vale a pena saudar a discriminação positiva que é feita, ou se quisermos que é dada, a algumas das temáticas que são mais candentes, ou se quisermos, perdoem uma expressão, que estão
por assim dizer, mais na moda, como sejam a digitalização, a utilização da tecnologia, as boas práticas em ESG, isto é, ambiental, social e de governança, mas também a gestão e a atração e a própria capacitação de talento e de competências. Também vale a pena elogiar talvez a medida mais emblemática deste programa, que seja a redução do IRC em 2 pontos percentuais ao ano até aos 15%, mas também, a nível fiscal ainda, as questões ligadas ao IVA de caixa, à redução de custos vários no que respeita à concentração, à fusão, ao ganhar de dimensão e escala empresarial. Também é positivo que, em alguns programas de apoios e incentivos à atividade empresarial, o Governo tenha optado por não criar novos programas. Isto é algo que é de saudar, já que a tendência normalmente é que se acabe com tudo aquilo que existia para se criar de novo. E, portanto, esta revisitação, esta reformulação de alguns programas que o Governo pretende fazer é, claro está, de saudar. No entanto, e ao invés, isto não há bela sem senão, há sempre aqui contrapontos, nem uma palavra sequer é dita neste programa, que é um programa para a economia e, sobretudo, para as empresas, acerca do Banco de Fomento. Intui-se que esta instituição irá gerar e gerir algumas destas medidas, mas é incompreensível o silêncio que o documento transmite acerca do Banco de Fomento, diria mesmo até que é um silêncio ensurdecedor. Tal também como nada é dito relativamente a algo, quanto a mim, que é fundamental para qualquer economia e, sobretudo, para uma economia como a nossa, que é a produtividade. Não há criação de riqueza sem força de trabalho, sem trabalhadores e, portanto, nada é dito em concreto sobre os custos muito grandes que existem sobre o fator de trabalho e que são suportados quer pelas empresas, quer também pelos próprios trabalhadores e que penalizam, como se sabe, muito todas estas entidades e, sobretudo, as atividades que são de mão de obra intensiva, como acontece com as atividades turísticas, mais a mais aquelas que ainda por cima têm que essa mão de obra é utilizada intensivamente, mas nem sequer pode recorrer ao trabalho de remoto, já que muitas das atividades turísticas exigem uma presença física da sua força de trabalho. Aliás, ao invés daquilo que é tido relativamente à preocupação no que tem a ver com a atração e com a retenção de talento, em que de facto se faz uma diminuição, ou se propõe que nas categorias A e B haja uma diminuição sobre o que impende sobre os rendimentos de trabalho, sobre os impostos que impendem sobre os rendimentos de trabalho, o que é de facto muito importante para reter talento, mas tão importante como o reter é também procurar que ele não saia, procurar que aquele talento que já existe e que está neste momento a trabalhar, que não se vá embora e, portanto, medidas semelhantes deviam ter sido acauteladas neste aspecto. Também vale a pena ainda sublinhar, e este é um ponto que, mais uma vez, a credibilidade dos governos e da política e dos políticos fica em causa, em que, novamente, estamos a assistir a um governo vir anunciar que até ao final da legislatura pretende que o Estado regularize os seus compromissos a 30 dias. Esta é uma excelente medida, sem dúvida alguma, só que é uma medida que todos nós já ouvimos desde inúmeras promessas eleitorais de diferentes partidos até de inúmeros governos. E o facto é que chegamos sempre ao final da legislatura e a mesma acaba por não ser cumprida. Ora, isto às vezes fica um pouco mais como sendo uma espécie de história do Pedro e do Lobo que nós todos queremos acreditar, mas se calhar vamos ver se ela vai ou não vai acontecer. Esperemos sinceramente que seja desta vez, porque há que sempre dar o benefício da dúvida. Mas a credibilidade é sempre um pouco posta em causa nestas medidas. E, em síntese, devo dizer que o Governo está de parabéns, como comecei por referir, por considerar a criação de riqueza, isto é, se quisermos, a atividade empresarial uma prioridade. Temos é que ver se todas estas medidas que são agora avançadas passarão à fase seguinte ao seu anúncio, seja pela iniciativa do próprio Governo, seja também porque conseguirão a adesão dos demais partidos políticos com sede e representação parlamentar. E, aliás, a este propósito, parece-me igualmente óbvio que algumas destas propostas que foram agora avançadas irão integrar o próximo Orçamento de Estado, até para que o Governo, de alguma forma, consiga condicionar e até garantir a sua necessária aprovação e, na ausência desta, ter alguém a quem possa apontar o dedo. Fica, contudo, o amargo de boca por se perder mais uma oportunidade para alterar o modelo de desenvolvimento económico de Portugal e assim podermos preparar para não dependermos tanto do turismo como estamos a depender e, acima de tudo, estarmos bem mais preparados para enfrentarmos quaisquer dificuldades, surjam elas de onde surgirem. Numa frase, e para concluir, a ansiedade em rapidamente mostrar serviço por parte do Governo
transitou agora com a apresentação deste programa para os agentes económicos, que ficam por sua vez também eles em estado de ansiedade para ver se é desta que aquilo que é anunciado é levado à prática. Tal como referi para as medidas mais genéricas para o global da economia, também aquelas que são dedicadas ao turismo merecem aqui um destaque e uma saudação. No entanto, vale a pena começar por recordar que, na ausência de uma alteração do modelo de desenvolvimento económico, conforme tive a oportunidade de referir, isso reflete-se na responsabilidade estratégica que o turismo vai ter que assumir ou continuar a assumir de hora em diante. Ou seja, o turismo, no fundo, vai continuar a ter que carregar literalmente às costas a economia nacional. Aliás, e essa própria importância do turismo é-lhe reconhecida e dada neste programa através de um vasto conjunto de medidas que lhe são diretamente direcionadas. Estamos a falar de quase 1/3 das medidas, estamos a falar de 17 medidas das 60 que são propostas. No entanto, eu também devo dizer que não se compreende que uma dessas 17 medidas seja a definição de uma estratégia do turismo para a década, a estratégia Turismo 2035. É que esta, quanto a mim, não pode ser, não deve ser uma medida igual, com o mesmo peso, ou se quisermos, com o mesmo valor, igual a todas as outras, ou seja, é uma medida que, pelo seu fogo, é estruturante e, portanto, não pode ser posta ao lado de outras medidas, como aqui são apontadas, que serão, no dia que quando conhecerem a luz do dia, meramente instrumentais. Mas este talvez tenha sido o problema de alguma pressa que se pôs na elaboração e na compilação deste programa. E todos nós sabemos, como diz o povo no seu infinito saber, que depressa e bem não há quem. Ora, também sendo a melhoria das condições para o funcionamento e o acesso ao mercado uma das preocupações, havendo também outra destas preocupações ser a modernização do ambiente económico e empresarial de acordo com as melhores práticas, e isso transparece ao longo do programa, não se entende que o mesmo não contemple a revisitação, ou se quisermos, a revisão da legislação que enquadra o exercício e regulamenta o exercício das diferentes atividades turísticas, dado que muita dela está desadequada. Nós não nos podemos esquecer que nos últimos anos o mundo mudou de forma dramática, intensa, e hoje em dia é preciso não só do lado da oferta e da procura, mas também de incorporar outras evoluções que houve, desde as questões tecnológicas às questões da sustentabilidade e muitas outras. E, portanto, fazia algum sentido que houvesse esta revisão destas áreas legislativas. Também, e este é um assunto importante, nada igualmente é dito acerca do modelo de financiamento do turismo, que, como se sabe, é muito, para não dizer mesmo, é muitíssimo dependente do imposto especial de jogo e do imposto especial de jogo online, matéria que parece que ninguém quer tratar, fazendo-se de conta que, por exemplo, os casinos físicos não estão a definhar quando a queda das suas receitas ano após ano tem sido brutal, mas nem por isso se quer aceitar que o facto de haver uma tributação mais favorável para o jogo online não só faz com que o Estado acabe por arrecadar menos receitas, já que alguns dos casinos físicos pagam o dobro daquilo que paga em termos de imposto o jogo online, como também se agravem alguns problemas sociais, como seja o caso da adição ao jogo, e também o turismo e o país acabem por perder as verdadeiras âncoras culturais da animação e da gastronomia, quais autênticos shopping centers do lazer que são os casinos e autênticas também salas de visita do nosso país. Há anos e anos que todos os agentes, sejam políticos, sejam turísticos, andam a colocar, por assim dizer, a cabeça na areia acerca deste tema e que é, como todos bem sabemos e já vimos, crucial. E um dia, seguramente, muitos vão se arrepender de terem olhado para o lado. Mas aí, nessa altura, infelizmente, já será tarde. Em oposição a estas duas situações menos positivas, o exercício das atividades e o próprio financiamento no que respeita às entidades regionais de turismo, há aqui um firme propósito por parte deste Governo de tratar o assunto e até de alargar as competências destes organismos, que merece naturalmente ser destacado e saudado. Só é pena, lá está, que este guião, que esta intenção não tenha sido aplicado, como eu há pouco dizia, à área privada, ao setor privado do turismo. Merece também destaque
o facto de não ser dado ao turismo a discriminação positiva que a atividade há muito também vem reclamando, aliás, consentânea com a importância estratégica que o próprio programa acaba por lhe atribuir, pois fica de alguma forma esquecidas as diferenças estruturais que o turismo tem face às demais áreas da economia, desde os seus picos de produção, a questão das várias sazonalidades que o turismo tem. Como se sabe, o turismo tem sazonalidades horárias, diárias, semanais, mensais e anuais. Há também a utilização da mão de obra intensiva, ao facto de atividades turísticas não poderem criar estoques, da avaliação do produto ou dos serviços nunca ser feita no ato da compra, mas a quando da sua fruição ou até na maior parte das vezes a posteriori, nem sequer ser considerado por ter uma oferta ou, se quisermos, um produto que não é deslocalizável. Ora, não considerar estes aspectos é querer que o turismo tenha esta responsabilidade de carregar às costas a economia nacional, mas, no fundo, aquilo que lhe é pedido é para fazer omeletes sem ovos. Se estes, entre outros, são pontos omissos, neste programa outros há que nele constam que merecem uma saudação muito especial e um destaque, como sejam desde logo a intenção de valorizar as carreiras e as profissões turísticas, a criação de uma academia para o turismo ou até a dinamização das escolas, da formação em hotelaria e turismo, do Turismo de Portugal, nomeadamente, tal como também a intenção de reforçar a presença da representação do turismo em mercados como sejam a costa oeste dos Estados Unidos da América. Como se sabe, o mercado americano tem vindo a crescer de importância na emissão de fluxos turísticos para Portugal, mas também garantir essa representação na Coreia do Sul, no México e na Austrália, até o lançamento de uma nova campanha internacional de turismo para aumentar a notoriedade do turismo de Portugal, embora aqui, com um pequeno senão, é que a dotação orçamental que está expressa no programa de 6 milhões de euros por ano para esta campanha parece muito exígua para uma atividade que, como se sabe, anualmente já dá ao país mais do que um PRR, mais do que um programa de recuperação e resiliência. Ou até a captação de mais mão de obra através da integração e formação de migrantes e também da expansão do modelo de ensino técnico-profissional das nossas escolas de hotelaria e turismo. Igualmente também merece um destaque muito favorável o lançamento de um plano de sustentabilidade 2024-2030, considerando a economia circular e a própria agenda climática. Aspecto que, quanto a mim, a menos peca por não incluir a economia azul, o que faria até todo o sentido, atento à importância que este programa dá justamente ao mar, como eu tive a oportunidade de referir logo na resposta à primeira pergunta. E aqui os últimos apontamentos que quero dar têm a ver, por um lado, um deles com algo que o turismo, sem o qual a atividade não existe, e estou a falar da deslocação, estou a falar das acessibilidades. No meio de tantas medidas, nada é dito sobre este aspecto, nem ao nível das infraestruturas, nem ao nível dos meios, ou se quisermos, dos acessos, sejam eles sobretudo os aéreos e os ferroviários, mas também os rodoviários, dado que cada vez são mais críticos e que já agora que muitas portagens vão, como se sabe, desaparecer, facilitando e estimulando o acesso ao interior do país. Curiosamente, uma área que se pretende, neste programa, justamente fomentar, através da linha de apoio, mais interior turismo. E, por outro lado, também o lançamento, ou se quisermos, melhor dizendo, o relançamento das obrigações Turismo 2024, e digo relançamento porque é uma ideia repescada do antepenúltimo governo de 2019, mas que, como muitos anúncios que são feitos, acabou por morrer na Secretaria, já que nunca passou à prática e que tem por objetivo diversificar as fontes de financiamento do turismo. Espera-se e deseja-se que, desta vez, não se fique pelo anúncio. Para concluir, e agora que a procissão saiu ao adro, é com ela também a responsabilidade do turismo na economia portuguesa, que já vimos vai continuar a ser grande. Isso significa que, passada esta ansiedade inicial, é tempo de juntar esforços, seja por parte do governo, seja por parte do setor público, seja por parte do setor privado, por parte de todos, dando corpo a estas medidas e, sobretudo, pugnando pelas muitas mais que ficaram a faltar. É que o turismo merece e agradece. Ficamos com um novo encontro marcado para a semana. Até lá, saúde, paz. O Estado do Rio Grande do Sul continua a precisar da nossa solidariedade. Recordo que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas que gostaria de ver abordados através do endereço programaturimoemdestaque@gmail.com. E se ainda não o fez, não perca a oportunidade e subscreva gratuitamente o meu canal. Para isso basta carregar no botãozinho preto e subscrever aqui mesmo por baixo da minha imagem para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.